Pessoal, muito bem-vindos. É um prazer, como sempre, ter vocês aqui conosco. Hoje tenho mais um convidado aqui, o Marcel, meu querido Marcel. Boa noite, Marcel. Boa noite, Hugo. Tudo bem? Para mim tá tudo ótimo. E você? Tudo tranquilo também, tudo tranquilo. Muito bom, muito bom. Dia cansativo, puxado, como sempre, né? Então, obrigado, Marcel, por comparecer. Sei que não foi um dia corrido, foi um dia muito corrido para você, assim como foi para mim, mas a gente faz a livezinha aqui para animar a galera. Pessoal, outra coisa, tá? No final, nós vamos abrir para comentários e perguntas. Então, fiquem até o final, porque, logicamente, eu vou botar para vocês algumas perguntas que a galera aqui do chat perguntou e que eu gostei. Não vou responder todas, não, mas algumas eu respondo, prometo a vocês. Marcel, primeiro de tudo, para a galera te conhecer um pouco, eu já conheço o Marcel há um bom tempo, né? O Marcel é mentorado do PDS, está aqui comigo há alguns meses, então eu conheço você muito bem. Mas a galera não conhece. Então, antes da gente começar, vou te pedir só um favor, breve introdução. Quem é o Marcel? Trabalha com o quê? Quanto tempo de experiência e tudo mais. Bora lá? Boa, bora lá, Hugo. Bom, pessoal, boa noite, boa tarde para alguns, boa noite para outros, né? Então, estou na área de tecnologia há 8 anos e nos últimos 5 anos eu venho focando no mundo JavaScript, trabalhando com React, com Node, então full stack software engineer mesmo. E lá no começo da minha carreira eu tive um background com PHP, mas agora focado totalmente no mundo JavaScript e também abrindo espaço para outras coisas, né? Como, por exemplo, para cloud, que é algo realmente extremamente importante, não só para vagas lá fora, mas aqui no Brasil também. Então, conheço um pouco e venho trabalhando com a AWS também. Além disso, durante ali minha jornada, eu tive algumas experiências liderando times. Além de codar e liderar tecnicamente, eu gerenciei pessoas também durante minha jornada até chegar aqui. Então, é isso o caminho trilhado até esse momento que eu tenho de background de carreira. Muito bom. É uma stack bacana pra galera, porque, né, Marcelo, é a mais popular hoje em dia, né? A stack que a maior parte da galera que segue o PDS tem a famosa stack da startup, né? Node no meio, React alguma outra coisa na frente, AWS atrás. Super popular e a gente já tem que adiantar aqui pra galera e o Marcel vai confirmar já já. E tem muita vaga, tá, pra gringa. Ao mesmo tempo que tem muito candidato também. Então é bom se preparar direitinho, porque não vai ser moleza, tá? Pra quem viu umas stories, não tem surpresa nenhuma. Mas pra quem não viu e caiu aqui agora, o Marcel é um programador com bastante experiência, como vocês viram aí. 8 anos, 5 anos focando nessa stack. E que há pouco tempo conseguiu sua primeira vaguinha pra gringa. Então, logicamente, o bate-papo de hoje vai ser sobre isso, galera. Falar um pouco dessa jornada, como é que foi a preparação, como é que o Marcel se preparou, para ajudar vocês também, né? Logicamente, o que a gente falar aqui pra vocês, vocês podem se inspirar e fazer parecido, tá? Marcel, tu tem todo esse tipo de experiência, né? Os 8 anos de experiência ao todo, mas até hoje foi 100% Brasil, ou tu já tivesse alguma experiência gringa antes? Foi 100% Brasil. Já trabalhei em empresa anteriormente, tinha uma branch americana, então participava de algumas calls em inglês, falando com pessoas de lá, mas a rotina diária mesmo é falando em português. Então, produtos para o Brasil, apenas contato e entendendo o mercado de fora. Mas, de fato, essa está sendo, né, minha primeira experiência full para gringa. E o principal, né, o pagamento era em real, que é o mais importante para a gente deixar claro. Então, era uma vaga realmente Brasil, quando o pagamento é em real, vaga Sim, Brasil. Se o pagamento for sim. em dólar, vaga gringa. Maravilha. Tu acumulou experiência bacana, tu sempre, com certeza absoluta, tu tinha experiência técnica suficiente, mas tu passaste todo esse tempo no Brasil. Eu vou te perguntar, você pergunta para a galera. Antes de me conhecer, tá? Pré-PDS. Tu tinha aplicado para alguma vaga gringa já? E como tinha sido essa experiência, caso tu tenha aplicado? Boa, Hugo. Vou te contar uma historinha que eu acho que eu não te contei. Boa. Voltando anos atrás, no início da minha experiência, lá em meados de 2015, 2016, não sei se você lembra, mas tinha um boom de vagas para Portugal. Portugal estava olhando muito para o mercado brasileiro. Tá. E naquela época, recém-formado, recebi ali um contato no LinkedIn, vou tentar ver o que acontece. E naquela época, meu inglês era bem ruim. E isso foi uma experiência que me traumatizou, porque no meio da entrevista eu congelei totalmente com a recrutadora, e isso me bloqueou por um ano e meio. Até de eu colocar na cabeça de que se eu quero andar nessa carreira, se eu quero prosseguir um caminho aqui dentro,
eu tenho que ter o inglês. E já era algo ali que eu tinha plantado a sementinha lá atrás de, lá na frente vou buscar uma vaga lá fora. Isso eu fui traçando e tendo como objetivo. Mas retornando para a sua pergunta, tinha feito algumas aplicações antes, muito poucas, até de fato ali encontrar o PDS e começar a ver os caminhos. Eu acho que é muito difícil você sozinho, como programador aqui no Brasil, enxergar esses caminhos. Claro, se tem um amigo lá fora, se tem alguém que você trabalhou que foi para lá, aí ele consegue te dizer e vai te trazer algumas dicas. Mas é muito escuro, porque aqui no Brasil a gente concorre com brasileiros para as vagas daqui. E lá fora a gente está concorrendo com o mundo. Então é bem mais diferente como abordar, e geralmente a cultura também é diferente. Então, de fato, foi uma jornada, está sendo uma jornada de muito aprendizado. Boa. Uma pergunta que também vai junto dessa. Tu falasse sobre se você tiver um amigo lá fora é um pouco mais fácil, é fato. Então eu imagino que tu não tinha um amigo lá fora ou algo assim. Mas ainda assim tu queria trabalhar para fora. De onde é que surgiu essa vontade? Qual foi a fagulha que despertou essa vontade em tu? Se tu não tivesse um amigo lá fora, imagino eu que tu ficasse sabendo de alguém, algo assim. Mas eu queria ouvir um pouquinho mais essa história da tua boca. Boa. Acho que por conhecer muito bem aqui o mercado brasileiro, 8 anos de experiência, eu acho que foram 8 anos bem vividos. Então, trabalhei no mercado do Nordeste, onde eu estou, trabalhei para o mercado do Sudeste, que é o mercado mais forte aqui no Brasil, tive essa posição de manager no Sudeste, então tinha ali a visão de mercado, conheci outros managers, entendi até onde eu conseguia ir e os caminhos para seguir. Por exemplo, depois de um manager, eu poderia ir para um CTO ou algo nesse sentido, mas é uma jornada gigantesca a se traçar. Então, conhecendo aqui o mercado brasileiro, eu comecei a perceber que, opa, eu acho que eu já estou saturado por aqui. Preciso abrir o leque de opções até pensando em futuro, ter aquele famoso plano B, né? Se nada acontecer aqui, se eu não trilhar esse caminho aqui no Brasil, eu preciso ter um escape e abrir os horizontes para o mundo. Então, eu acho que isso foi o que trigou a fagulha de começar a olhar com mais força para o mercado internacional. Boa, esse caminho é bem comum mesmo, tá? A galera que bate no teto, né? E tu parece ser um cara novo. Então, assim, tu bateu no teto muito novo e dá aquela sensação de e agora, né? Pra onde é que eu vou? Não tem muito mais caminho para percorrer. O cara que vira manager com a tua idade já tá ganhando relativamente bem pro Brasil, mas sabe que não tá satisfeito com o crescimento de carreira, estagnado aos 30 anos, mais ou menos, é complicado mesmo. Foi algo parecido comigo, tá? Eu passei por algo assim também. Eu não tinha alguém lá fora, mas eu estava insatisfeito e fui procurar opções. E aí, logicamente, sempre que vai procurar opção, aparece a opção de trabalhar para fora, né? Lógico. Então, eu não tinha uma pessoa para me inspirar, mas eu tinha a inspiração como um todo. E aí depois eu fui me virando sozinho, não tinha ninguém para me guiar, fui aprendendo a trancos e barrancos. Legal, Marcel. Tu já tinha aplicado para fora algumas vezes, não estava tendo muito sucesso, principalmente pelo inglês. Qual foi esse ano mesmo, Marcel, só para entender melhor o nosso timeline? Isso foi 2016 lá atrás. Lá atrás, depois fiquei ali alguns anos sem aplicar, só fazendo mesmo movimentações aqui no mercado interno brasileiro, para depois começar a olhar de volta para o mercado internacional. 8 anos, foi 8 anos atrás, mais ou menos. Então, assim, foi no começo da tua carreira, é Começo isso? da carreira, assim que eu saí da faculdade, chegou isso, foi algo que me bloqueou. Na época me fez pensar, caraca, será que eu segui o caminho certo? Mas aí foi tudo dando certo, e aí a chama acendeu de novo, e eu tinha isso como um peso que eu carreguei durante esses anos. Eu preciso ser aprovado para tirar esse peso, essa coisa que me incomodou e me incomoda desde 8 anos Pô, que atrás. bom que deu certo. Fico feliz de ter participado dessa quebra de trauma, tá? Foi legal, foi bom. Maravilha. Vamos dar um prosseguimento, porque a história vai andando. Tu aplicasse, deu errado, continua trabalhando. Cresceu na carreira pra caramba, chegou no topo do Brasil e sentiu vontade de aplicar novamente. Em algum momento tu acabasse me conhecendo, mas nesse momento, tá? Já avançado, já era manager no Brasil. Tu chegou a aplicar antes de me conhecer novamente, ou as aplicações começaram depois que tu começou a trabalhar junto? Sempre
sempre chega ali, claro, num fluxo bem menor do que é hoje, abordagens no LinkedIn. Então eu fazia algo ou outro ali para entender como eu estava, ainda com aquela questão do inglês na minha cabeça, mas eu já venho trabalhando com isso há alguns anos. Depois disso, acho que há 3 anos aí seguidos trabalhando no inglês, estudando inglês praticamente todos os dias. Mas de fato tinha uma aplicação ou outra, mas eu não entendia muito como era o processo. Me parecia muito aleatório. Ah, um processo vai me pedir isso, outro processo vai pedir outra coisa, algo que não me trazia ali confiança do caminho a seguir. Não é algo estruturado, né, Marcel? Porque a gente bate muito pé aqui, velho. Estrutura, processo, tratar como se fosse uma empresa mesmo. É exatamente o que você está falando. Era uma coisa que parecia que um dia vai dar certo ou não. Mas quando tu controla o processo, é só questão de tempo. Vira uma questão de Isso, tempo, literalmente. isso, perfeito. Muito bom. E aí, nesse momento, de alguma forma, tu me conheceu. E eu não sei como foi até hoje. Então, vou aproveitar aqui para te perguntar como é que tu chegaste até o nosso programa de mentoria. Aliás, galera que estiver interessada em saber um pouquinho mais, você sabe, né? Link na bio, aplica lá. Alguns de vocês vão ser chamados, outros não, porque não dá para aceitar realmente todo mundo. O Marcel sabe, é um grupo restrito. Mas fica aqui esse disclaimer. Se você tiver interesse em saber um pouquinho mais, aplica lá, alguém daqui vai te contactar. Mas voltando, em algum momento tu me conhecesse, imagino eu que no Instagram. Como é que foi esse contato e como é que foi para tu confiar no maluco falando aqui na internet que é possível fazer esse percurso todo que eu fiz na minha vida até tu chegar na nossa primeira call inicial lá, quando a gente começou de fato a mentoria. Como é que foi esse processo? Boa. De fato, eu fui abordado por um dos seus anúncios aqui no Instagram e comecei a pensar sobre, principalmente vendo alguns vídeos relacionados a se vender melhor. Eu já tinha recebido alguns feedbacks de colegas durante minha jornada que eu tenho um perfil muito, que chamam de low profile, de um cara que faz muito, mas não se expõe. E eu tinha também isso aqui na cabeça de, opa, será que eu estou me vendendo bem até para o mercado brasileiro? Será e aqui vai um disclaimer, né? Uma das coisas que mudei na cabeça foi em relação ao se vender. Eu acho que aqui no Brasil a gente tem muito, até leva isso do lado pejorativo da coisa, de que o cara está se vendendo, ele está vendendo um produto que não é tudo aquilo. Mas de fato se vender, de você mostrar suas qualidades e potencializar isso. E de fato não escondendo ou não mentindo sobre suas reais qualidades. Então, eu entrei com esse propósito de aprender a me vender mais nesse sentido, de mostrar que eu tinha autoconfiança de, cara, eu sou um bom programador, eu fiz transição de carreira para um manager aqui no Brasil, então eu tenho a autoconfiança de que eu sou bom, mas eu queria que os outros também vissem isso, até para abrir mais oportunidade. Então, esse foi um ponto que me chamou muita atenção, um módulo específico sobre venda. E aí, trocando ideia com alguns amigos, eu entendi, cara, eu acho que pode ser. Claro, lá na frente, sempre tendo um plano bem traçado de percurso, e tendo a consciência de algo meio mesmo como um percurso de carreira, um movimento de que eu precisava começar a fazer, entendendo o processo, entendendo toda a jornada que precisava ser seguida. Então, opa, vou juntar isso, vou juntar essa vontade de aprender essas soft skills de venda com uma possível oportunidade de abrir o leque para o mercado internacional. Então, por isso eu resolvi topar o desafio de entrar aqui na mentoria. Que massa, eu não sabia disso não, até hoje. E fico feliz porque é uma coisa que eu falo aqui no Instagram, muita gente inclusive não concorda, né? Tu já sabe, sobre se vender melhor, se vender melhor. E o Marcel falou aqui a real, galera. Se vender melhor, vender em geral, não é uma coisa ruim. É você unir um problema com uma solução, é só isso. Se você for charlatão, aí você está unindo uma solução que não funciona para um problema que não existe. Beleza. Mas isso não é se vender, tá, galera? Se vender é simplesmente unir um problema a uma solução e ali acontece um negócio fechado. No caso da gente, um contrato para gringa. O cara precisa de um programador bom. Aqui tem uma porrada de programador bom.
É só juntar os dois pontos, né? E aí os dois lados ficam felizes, não tem problema nenhum. O problema é você não se vender bem, o cara não saber que você é um bom programador, porque você não se vendeu bem, ficou com vergonha, sei lá, falou mal, não ser contratado, o time dele continua sobrecarregado, cheio de bug para resolver e não tem braço. Então isso para mim é muito pior do que o cara se vender bem. Maravilha, Marcel. Depois desse momento de reflexão que tu tivesse desse entrar na mentoria, tu tivesse a primeira call comigo, pra galera que não sabe, a mentoria do PDS sempre começa assim, tá? Antes de, na verdade, começa com o onboarding, né, Marcelo? O time vai receber vocês, vai explicar como é que funciona, a gente vai agendar uma call inicial comigo, que é individual ainda, a gente continua fazendo a primeira call individual para entender melhor como é que é o problema do meu mentorado, situação atual, análise de carreira, prós e contras, o que é que tem de ponto fraco em trabalhar, e aí depois eu passo um plano de ação bacana. Mas como é que foi essa call comigo para tua visão? Porque eu não sabia, por exemplo, que o teu foco era sobre vendas. Eu fui lá fazer o apanhado geral. Eu peguei tudo que eu precisava melhorar na tua candidatura e passei para você. Como é que foi o outro lado da mesa? Como é que foi a tua visão sobre a nossa call? Bom, aí volta aquele ponto que a gente falou, né, de estruturar processo. De fato, é um processo. Você precisa ter bem definido ali e principalmente entender seus pontos fracos e pontos fortes. Eu acho que isso foi o que me acendeu mais a chama ali durante nossa primeira call. Porque eu precisava errar, eu precisava me expor mais, precisava tentar para entender aonde dentro do processo, que para mim antes parecia randômico, parecia aleatório, de fato era algo estruturado que se dava para trabalhar pontos e cada uma dessas partes do processo tem itens específicos para serem melhorados. Então saí com a impressão de que, opa, realmente existe um processo e mais uma vez, não é mágica, é trabalho e tempo. E eu sempre tive isso na cabeça que fazendo de pouquinho em pouquinho e fazendo esforço, fazendo diariamente, você chega à ponta final. Então eu entendi que, beleza, vou seguir esse processo, tem algo aqui dentro, passo por passo, mentoria por mentoria, eu vou seguir esse caminho e que eu vou sair do outro lado. Passei a ter a certeza de que sim, eu vou sair do outro lado. Coloquei fiz aqui um plano de em quanto tempo eu queria estar. é, Enfim, e tudo foi dando certo, tudo foi dando certo, seguindo o processo e não esperando cair do céu. É isso aí. E funciona muito bem pra gente, Marcel, da área de tecnologia. Eu trouxe, tu já sabe, né? E a galera que tá aqui vai saber aqui agora. Eu trouxe o conceito do mundo de vendas offline, que é o pipeline de vendas, para minha vida como programador. Criei o famoso pipeline de aplicações, que a galera tá começando a conhecer aqui agora. É um processo, basicamente é isso. É um processo de como gerenciar as aplicações para gringa, gerar log, gerar dados sobre isso, métricas, e trabalhar em cima dos pontos fortes e pontos fracos. Logicamente, ponto fraco muito mais do que o ponto forte, para você otimizar a conversão por etapa e no final cuspir proposta na tua cara. É isso. E quando eu falo para a galera da mentoria, aqui na minha sessão individual, até hoje eu nunca vi uma cara feia. Por quê? Porque faz sentido, pô. Porque o negócio faz sentido. Não é um negócio que eu estou inventando na minha cabeça. Se você trata isso como uma máquina, que ela tem um input e no final tem um output, que é uma proposta na tua cara, não tem como dar errado se você fizer o trabalho. É o que o Marcel falou. Otimiza cada etapa, uma a uma, usando, logicamente, as aulas e as tutorias do PDS. Você continua otimizando isso com o tempo. A tendência é que uma hora a proposta vai sair no final do funil. A vantagem é que esse funil é teu, não é meu. Então daqui para frente, o Marcel já conseguiu a primeira vaga dele. E eu tenho certeza que hoje o Marcel tem confiança de que se daqui a 6 meses ele não gostar mais da empresa, ele gera outra. Não tem mistério nenhum. Vai rodar o pipeline de novo, vai encher de novo, talvez precise retrabalhar alguma etapa do funil e vai ter mais proposta na mesa novamente. É isso, tá? Simples assim. Falando disso, como eu acabei de falar, o pipeline que a gente fala tanto aqui na mentoria, Marcel, ele é composto por várias etapas e cada etapa tem uma correlação de uma tutoria aqui interna, porque a galera às vezes não sabe, mas a mentoria do PDS não sou só eu, tá, galera? É uma equipe enorme por trás, inclusive enorme mesmo, mais de 10 pessoas, com várias sessões semanais. Marcel, quais foram ou qual é, para a tua concepção e para o teu caso, as tutorias que tu achou mais importantes para esse teu sucesso? Boa. A primeira, eu acho que é para fazer ali a base, a de RH, então entender como preencher um CV, como se portar no LinkedIn, desde teste de foto, se tá adequada para chamar atenção, as informações que você coloca no LinkedIn, então, e ver o lado também, né? A mentora é recrutadora também, então ver o lado dela de como ela passa a olhar e buscar candidato, isso foi muito importante. E a outra mentoria foi sobre oratória.
Então, como conduzir um papo, como virar a mesa, né? Sair ali em vez do recrutador estar dominando a entrevista, você virar a mesa e você tomar o controle da entrevista. Então, essas duas mentorias foram algo que eu foquei bastante, e que me ajudaram muito. Fico feliz porque a oratória, uma coisa que eu sempre falo que programador precisa aprender. Muitas vezes é uma sessão semanal que a galera não quer participar, porque acha que é besteira. Olha aí, ó, eu sei que tem mentorado aqui, vendo, que eu já vi. Galera, vá pra aula do Emerson, tá? O cara é repórter de televisão, apresentador do SBT, pô. Tu acha que ele não sabe falar? Ele sabe falar. Vocês vão aprender muito com ele, pô. O Marcelo tá aqui pra provar. Mas tem outra coisa que eu queria te perguntar, que eu também não perguntei até hoje. Importante eu saber. Desde que tu entrasse na mentoria até tu ter o teu primeiro resultado, que eu imagino que tenha sido um aumento na abordagem no LinkedIn, provavelmente tu pode me corrigir, tá? Quanto tempo durou entre tu entrar, começar a aplicar os conselhos que eu te passei e tu começar a sentir esse primeiro resultado? Ah, esse primeiro resultado foi bem rápido. Eu acho que 2, 3 dias já com as primeiras mudanças relacionadas ao LinkedIn para ajudar os motores de busca dos recrutadores nos acharem. Acho que 2, 3 semanas já começou a aumentar o fluxo de recruiters ali no DM do LinkedIn. Então, isso foi instantâneo e até ajudou a encher o pipeline. Encheu o pipeline, e até no começo tinha algumas vagas que parecia não fazer sentido para mim, mas vou testar, vou ver como é que vai, como é que acontece. Enfim, foi algo que ajudou bastante. Boa. E é rápido mesmo, galera. Lógico que o perfil do Marcelo é interessante pra caramba, né? Um cara que é sênior, bastante experiência, não é tecnologia valorizada. Então não é assim pra todo mundo, mas é assim pra muita gente, tá? Galera do Java, galera do C Sharp, a galera, sei lá, até mesmo PHP. Tem muita gente que tem tecnologias, que tem muito mercado lá fora. Então você modificou uma coisinha ou outra no LinkedIn para deixar do jeitinho que o recrutador quer ver e não do jeito que você quer falar, funciona. Quanto tempo entre entrar na mentoria e a proposta na mesa? Que essa pergunta é a galera que eu vi. Inclusive, galera que não comentou ainda e-book, eu quero. Posta aqui embaixo, quero. Vocês vão ter acesso ao e-book gratuito com os melhores sites para aplicar para fora e conseguir a vaga igual o Marcelo. Tá? Pode botar no comentário, alguém da equipe vai te contactar. Mas vamos lá. Quanto tempo, Marcelo, entre entrar e a proposta na mesa? Entre a primeira proposta na mesa foi um mês e uma semana. Então, até chegar a primeira proposta na mesa mesmo. Foi rápido, hein? Caramba! Foi rápido e eu acho que foi bom para entender como era o processo, entender as minúcias de um contrato da gringa. Então, isso foi muito interessante e para validar também o pipeline, né? Para dar aquela confiança de, opa, tô no caminho certo e eu acho que também para dar confiança de, cara, será que vale a pena mesmo já aceitar a primeira proposta de cara, dado que foi tão rápido? Será que não dá para esperar mais um pouco, ir melhorando e conseguir uma proposta que eu acredito que vai estar mais aderente com o meu perfil? Então, esse foi o momento que eu dei uma segurada. Opa, validei, obrigado, mas vamos continuar aqui no processo que eu acredito que dá para chegar em coisa E é melhor. exatamente que o Marcel fez. O Marcel realmente não aceitou a primeira proposta em dólar, tá? Tamanha confiança que ele construiu, tu preferiste esperar um pouco mais porque tu sabia que tu ia conseguir uma coisa melhor lá na frente. E de fato aconteceu, né? Agora há pouco tu recebeu sua proposta que está bem superior ao que tu ganhou no Brasil e agora finalmente tu estás confortável para aceitar. Como é que foi esse processo, Marcel? Teve entrevista de RH e depois teve a técnica. Fala um pouquinho do processo que tu fosse aprovado. Primeiro teve a entrevista de RH, aquela famosa entrevista para validar inglês, para validar background, para validar se você dá match com as skills e com as tecnologias daquela vaga. Após isso, eu entrei em um conjunto de entrevistas técnicas. A primeira entrevista técnica foi 1 hora de entrevista. Os 30 minutos iniciais foram de bate-papo mesmo, para o recrutador entender os desafios que eu tinha trabalhado, a profundidade que eu tinha em cada tecnologia, como eu usei a tecnologia para resolver problemas, e os últimos 30 minutos um live coding, o famoso live coding de algoritmos. Então, dá-se um problema, você pega a linguagem que você se sente confortável e vai resolver esse algoritmo
junto ali com o recrutador. Então, esse foi o primeiro passo deste processo. Após isso, mais uma entrevista técnica de System Design, por 1 hora de entrevista. Então, se dá um problema com algumas funcionalidades que precisam ser implementadas naquele sistema, se abre o famoso quadro branco, whiteboard, e começa a passar a sua visão de como construiria aquele sistema para o recrutador. Então, isso leva ali mais 1 hora, 1 hora e meia de entrevista. Após esse round de entrevistas técnicas, uma entrevista mais tranquila, de fit cultural, agora já com o manager da vaga, que já traz bons sinais ali de que está no caminho certo. E por último, o approve de quem paga, né, do CTO. Então, mais uma entrevista com o CTO só para bater um papo, se conhecer. Enfim, fora no total cinco entrevistas, a do RH até o É, CTO. normalmente gringo é mais longo mesmo, tá, galera? E lembra que paga em dólar, então eles podem cobrar, não tem problema nenhum. E pagam bem. O Marcel conseguiu um contrato aí que é topo trilha 1 aí, então tá excelente, excelente contrato. E outra coisa, pessoal, o Marcel falou várias etapas, né? Aí eu vou dar um ouro aqui de graça para vocês, tá? Se vendam em todas elas. O Marcel entendeu muito bem isso. Não é para se vender no final, na hora de negociar salário. Se chegar lá e tiver se vendido mal, nem tenta negociar, porque não pode subir um centavo. Se vendeu bem em todas as etapas, tem margem sim para negociação. Beleza? Fica aqui esse spoiler para vocês de graça, tá? Não precisa nem estar na mentoria para ouvir isso. Vamos continuando a tua jornada, Marcel. A partir do momento que veio a proposta, contrato, um e-mail, tudo mais, quão rápido foi esse início na gringa? E tu já começou a trabalhar para a gringa? Sim, já comecei. 2 semanas de padrão, né, que a gente tem. Então, até fechar tudo que eu precisava e começar a trabalhar para a gringa. Então, bem tranquilo, passagem de bola, processo de onboarding, bem tranquilo. Então, deu tempo de respirar, de pensar, de já programar como seria o novo dia a dia, mas tudo tranquilo. Boa. Tu acabou de começar na gringa, então acho que é até cedo para te falar isso, mas assim, tu vai ser mais um que vai confirmar o que eu sempre falo daqui a pouco, que é o trabalho na gringa é mais difícil? Não. Geralmente, inclusive, é um pouco mais tranquilo que no Brasil. Daqui a pouco tu vai ver isso, na pele, tá? Boa, boa. Eu sempre joguei no hard, então Exatamente. para mim não tem essas coisas. Vou sempre trabalhar 120% do que eu posso. Eu não vou falar nome aqui em público, mas depois tu fala no privado. Hoje eu recebi um print no WhatsApp de um mentorado, tá? Que tu conhece muito bem, inclusive. O manager dele mandando ele dar uma passeada, pô. Vai dar uma volta, vai dar uma andada, porque tu tá fazendo demais. Dá uma segurada. Eu já falei isso pra vocês que acontece, e eu vou falar depois no grupo quem foi. Mas aconteceu de novo. É completamente comum, galera. A gringa cobra menos que o Brasil, exceto exceções. Claro que tem exceção. É claro que tem as startups malucas que tem que se fuder trabalhar. O Brasil, o problema do Brasil é que é todo mundo assim, né? A exceção é quando é tranquilo. O normal é o cara se matar de trabalhar. Então essa sim é a diferença. Estamos chegando, logicamente, ao final aqui da jornada do Marcel. Marcel, parabéns, primeiro de tudo, pelo sucesso. Ele é muito mais teu do que qualquer outra pessoa, tá? No máximo eu te dei aqui um caminho, mas o trabalho duro foi todo teu. Parabéns de novo, como eu te dei, inclusive, na nossa sessão. Daqui para frente, vamos trabalhar a trilha 2, né? Vamos buscar essa trilha 2. Já está tudo planejado, agora é trabalhar com muita calma, porque a trilha 2 demora um pouco mais. Jogo limpo sempre. Trilha 1 é mais rápido, trilha 2 é outra história. Mas a gente chega lá, sem problema nenhum. Marcel, se tu quiser, eu posso abrir aqui, logicamente, um tempinho para tu fazer as considerações finais sobre o que a gente acabou de conversar. E eu vou abrir para pergunta, galera. Então, enquanto o Marcel fala aqui, comecem a perguntar. Vou selecionar aqui as melhores, a gente responde algumas logo. E depois a live vai ficar gravada no feed, tá? Vocês podem ir lá e continuar perguntando, que eu, a equipe e o Marcel, se quiser também, a gente responde vocês sem nenhum problema, beleza? Então vamos lá. Marcel, considerações finais, enquanto a galera deixa as perguntas. Boa. Trazer só a visão de um mentorado de que tudo é processo, não é mágica, não é coisas que caem do céu. A gente precisa seguir processos, e ir ajustando isso. E se dar o direito de errar também, de receber não, e que bom que recebemos não e sabemos os porquês desses nãos, que aí ajuda a entender ali onde a gente está falhando. Então, durante toda essa jornada,
nesse pipeline de aplicações que foi enchendo durante o tempo, eu fui entendendo de que, opa, falhei nesse ponto, falhei naquele outro ponto e fui ajustando no meio do caminho até conseguir uma taxa de aprovação em cada um desses steps maior do que anteriormente. Então, ir traqueando, vendo todo o caminho que você está seguindo, tirando métricas, e a gente gosta disso, o programador gosta de métrica, ver as coisas acontecendo e utilizando isso como algo bom. É muito difícil alguém ser aprovado em tudo, e eu acho que nem existe isso, até porque tem alguns pontos ali de fit cultural com a empresa, expectativa, enfim, às vezes você é um cara muito bom, mas para a empresa naquele momento não faz sentido por um motivo que, não sei, uma experiência anterior, anos com uma tecnologia ou outra. Então vai acontecer isso e a maioria das respostas vão ser não. Mas é trabalhar, é continuar seguindo para cada vez mais enchendo o pipeline para ter a tranquilidade de escolha. Então, tive ali, até chegar a esse, rejeitei quatro propostas rejeitadas, até ter uma que, para mim, faria sentido continuar. Então, é ter paciência, ter calma, e que uma hora vai chegar, mas, mais uma vez, não cai do céu, você tem que trabalhar. Não. A pergunta final sempre é essa, Marcelo. Valeu a pena a mentoria do PDS para você ou não? Ah, cara, valeu a pena, valeu a pena. Claro, o tesouro no fim do arco-íris é a vaga, né? Mas todo o processo de construção de carreira profissional, todos os insights que vieram, foram sensacionais e vou levar isso daqui para frente. O Roy tá legal. Tá muito bom. A galera que tá em dúvida aqui se aplica ou não para mentoria, link na bio, galera. Marcelo, dá uma ajudinha para eles. Eles aplicam ou não? Claro, claro. Tem nem o que Aplica, galera, não pensar. custa nada. Vamos tentar, pelo menos. Se vocês forem aprovados, a vaga gringa nos aguarda. Eu vi uma pergunta aqui que eu acho que é interessante, porque é a pergunta que eu mais. Todo mundo tem a oportunidade de perguntar, pergunta a mesma coisa. A tecnologia X tem vaga lá fora, não? Pessoal, quase sempre tem, essa que é a verdade. A pergunta era para Java e Kotlin. Pô, Java, preciso falar alguma coisa? Mas é o que mais tem, né? Volume enorme, agora a concorrência come solto, tá? Já saiba. É muito javeiro no mundo. Kotlin, por sinal, não. Kotlin tem baixa concorrência. Número de vagas moderado, mas tende a pagar bem. Bem, inclusive, bem mais do que Java, tá? O teto para Kotlin ali é 50, 60 mil reais por mês para vagas públicas. São publicadas. As vagas por baixo dos panos eu nem sei. Então, galera, não se apegue tanto à vaga para tecnologia. Vai ter. A maior parte do trabalho não é essa. Achar a vaga é a coisa mais fácil do mundo, né, Marcelo? O difícil é passar, pô. Achar a vaga é besteira. É isso. Acho que o que a gente vai vendo e entendendo ali todo o pipeline tem para toda a tecnologia. Algumas mais inchadas, outras menos, com mais gente aplicando, mas de fato é se preparar e entender. De fato, por exemplo, as minhas tecnologias JavaScript, concorrência vai ser maior, mas também vai ter mais vaga disponível, porque é a cara da startup, é a cara de empresas já, até pelo tempo que JavaScript está no mercado, então. Tem empresas já antigas que ainda usam o JavaScript, continuam utilizando. Então é se adaptar ao mercado e tentar achar o diferencial. Exatamente isso. Outra pergunta que eu gostei aqui, valeu. As aulas da mentoria são gravadas ou tem acompanhamento individual? Pô, que gravado o quê, cara? Senão vira curso, né? Lógico que tem acompanhamento. A gente tem várias sessões todas as semanas. Eu só não boto mais porque o Marcelo e a rapaziada pediu para parar. Tá falando, tá demais, vamos diminuir um pouco. Mas vamos recapitular aqui, né, Marcelo? Eu encontro com vocês individualmente, então vocês entram, tá? Só nós, para bater um papo longo. Marcelo sabe, às vezes mais de uma hora. A gente bate esse papo, eu entendo direitinho o problema de vocês e passo um plano de ação. E ali vocês começam as calls semanais, tá? Toda semana tem uma porrada de call. Quais são as calls, Hugo? Uma é comigo, claro, né? Tira dúvidas, realinhamento estratégico e relatos da semana dos outros mentorados para manter o time inteiro motivado. A comunidade tem muito valor, tá, galera? São mais de 100 mentorados, a comunidade tá passando do mentor. Daqui a pouco vai chegar nesse nível. Mas temos também 3 sessões semanais de inglês, por exemplo, em grupos reduzidos. São várias turmas para rolar tudo ao mesmo tempo. Tem turma de iniciante, tem turma de avançado, então dependendo do nível, vocês vão conseguir evoluir bem. E o inglês é 100% focado para entrevista gringa e trabalho como deve. O Marcelo tá aqui vai provar. Se eu estiver mentindo, ele pode falar. É 100% para isso. Tem também uma sessão semanal toda semana para revisão de LinkedIn. Tem uma sessão semanal toda semana para testes e treinamento de prova de RH.
famosa bater papo em RH. Mais uma semana, mais uma sessão quinzenal de testes técnicos, famoso live coding, para tirar o medo disso, juntamente com o trabalho que eu faço offline, fora das sessões semanais. Tem uma aula semanal de oratória com o professor Emerson, apresentador do SBT. Então tem muita sessão. Eu provavelmente estou esquecendo alguma aqui também, tá? Além disso, tem acompanhamento com o time, tá? Tem um time grande comigo que acompanha vocês semanalmente, quinzenalmente, mensalmente para ver a evolução. Então, se tem dúvida, tem alguém para tirar, tá? O grupo não para um segundo. O grupo de mentorados, inclusive, é uma coisa que já me pediram para pagar para ter acesso, para ter ideia. Tão bom que tá. Eu não vendo. Quem quiser entrar no grupo de mentorados do WhatsApp, onde tem o ouro de verdade, tem que entrar na mentoria. Não vai ter acesso somente isso. Quais dias as sessões? Todos. Tem sessão todo dia, praticamente. Porque se eu botar tudo no mesmo dia, eu vou dormir 3 horas da manhã. Então, todo dia tem 1 ou 2 sessões. Depende muito do que tu está perguntando e depende da turma. Porque são várias turmas. Eu dividi em turmas para vocês não ficarem também com sessões muito cheias. Então, dependendo disso. Quer mais informações? Bate papo com a equipe que eles vão te explicar. Porque, sendo muito sincero, eu nem sei. Olha aqui o Marcel, o outro Marcel mentorado. Valeu, meu querido. A aula de inglês do PDS é excelente. Tem evoluído demais com a metodologia usada. A professora Ianca é uma gênia, tá? Vamos deixar claro aqui. Ela realmente é incrível. Tá trazendo a equipe dela pra gente escalar também. E eu já ouvi bons feedbacks do professor Catiano. E temos o outro entrando em breve para vocês também. Marcel, essa é para tu. Como tu chegasse na fluência em inglês? Podia dar algum exemplo de estratégia que tu adotasse? Primeiro, acho que quebrar logo essa barreira que não precisa ser fluente para trabalhar para fora. Então, essa é a primeira coisa. É praticando, conversando. Antes de entrar no PDS, eu já praticava todo dia, meia horinha com o professor gringo, conversação, isso ajudou bastante. Já tinha tentado antes alguns métodos mais tradicionais de cursos presenciais, online, livros, mas não funciona para mim. Quando de fato fui falar e quebrar um pouco a barreira, isso que me ajudou bastante. E a dica é, se não sabe o nível de inglês, deixa os outros, deixa o recrutador falar. Então testa aí e deixa o recrutador falar qual o seu nível de inglês. Faz parte, inclusive, do plano de ação. Se o cara chega inseguro, eu tenho que fazer entrevista para ver se passa no RH. Passou no RH é simples, galera. Tá bom. Não tem mistério nenhum, tá bom. E quando entra na mentoria, tem uma avaliação também, tá? A gente avalia internamente o inglês de vocês para saber se vocês vão para a turma de avançado, a turma de iniciante, cria uma basezinha e passa para de avançado depois. E o Marcel elogiou o Catiano, que é o segundo professor de inglês. Eu acho que o Marcel, o outro Marcel, o Marcel brasileiro, ele tá na turma do Catiano. Os professores de inglês são excelentes, tá? Só para deixar claro assim, eu estou realmente orgulhoso disso. Deve, com 2 anos de experiência, tem chance, sendo muito sincero para tu, tá? Tá no limite do não. É 2 para cima. Esse teu júnior que tu botou aqui, tu apaga, esquece isso, tá? Tu precisa falar disso. É 2 anos de experiência. É o mínimo, né, Marcelo? Acho que é daqui para cima. 1 ano, eu diria, não tem chance, não tenta. Ideal, 3 para cima. Mas com 2 anos, tu tem sim alguma chance. E o principal é, não espera ter 3 anos para se preparar, pô. Aí tu vai ter 3 anos despreparado. Aí vai passar mais um tempão se preparando. Comece a se preparar de agora, porque tem chance, né? Então vamos se preparar. E se daqui a 1 ano tu estiver pronto, tu vai conseguir de todo jeito. Não é isso, Marcelo? É isso, e tem até um perfil de vagas que são mais voltadas para seniors, até por característica. Acredito que já deu para perceber que o pessoal de fora sente muita confiança, então você acaba ficando mais solto, então eles querem alguém até mais experiente no sentido de entender processos, se adaptar, ser mais flexível. Isso também conta além, claro, dos anos com tecnologia. Boa. É exatamente isso. E lembrando que júnior está aprendendo, né? Vocês estão aprendendo. Então, na teoria, vocês têm que ser tutorados de perto. É muito difícil fazer isso à distância. Quanto tempo dura a mentoria? Entre em contato com a equipe. Link na bio, eles vão te explicar os detalhes. Mas tem mentoria de 6 meses, mentoria de 1 ano. Fica ao teu critério. Não tenho preferência nenhuma. Deve ser no C Sharp. Minha área, né? Aí é mais fácil falar. Tem vaga? Porra. Vaga pra cacete. Tem mentorado que já tá dentro de vaga C Sharp, então não tem nem o que falar. Inclusive, a live dele tá aqui, tá? No feed é só procurar, você acha. E o inglês tá iniciante. Se teu inglês for zerado, tu não sabe contar até 10, tu consegue falar um inglês para conseguir desenrolar na entrevista, acho que até 6 meses, tá? Por que eu falo isso? Porque foi o que eu fiz pro francês. Eu não sabia contar até 10, passei na entrevista com 6 meses. Mas dificilmente ele é zerado, concorda? Uma basezinha tu tem, meu irmão, nem que seja o verbo to be ali do básico.
Geralmente essa galera demora o quê, Marcelo? Uns 3, 4 meses para estar com inglês bacana. É o tempo que vai trabalhar os outros pilares, pô. Tu vai deixar teu LinkedIn voando baixo, vai se preparar para o RH, vai praticar algoritmo, a exaustão, tá? Live Code não é fácil para ninguém, inclusive para mim. É um saco, tem que praticar muito e vai aprender a se vender, que é a coisa que ninguém quer ensinar a ninguém, mas que é importante pra cacete. É isso, é isso. E o inglês é para passar na entrevista, né? Não é para pegar voo no aeroporto ou para pedir pizza, não. É para passar na entrevista. Então, focar também, diminuir o vocabulário que precisa seguir, que dá certo. E acelera muito, reduzir escopo, galera. Você não vai. Aqui na mentoria, vocês não vão aprender inglês para passar em Nova York, não, tá? Já aviso. É para passar em entrevista. Quer aprender inglês para passar em Nova York, tem que fazer fora. Meu foco é entrevista, porque isso acelera muito. Vocês não vão estar falando inglês bem 6 meses, eu não falei isso, mas vocês vão passar na entrevista, tá? Se você for zerado, você passa. Se você tiver um nível A2, 3 meses você está falando uma entrevista tranquilo. Se perguntar para vocês a economia mundial, tu não sabe nem entender a pergunta, mas para entrevista de emprego tu consegue. Eu acho que vamos responder mais uma para encerrar, que o Marcelo deve estar cansado, tá? Muita pergunta. Deixa eu escolher aqui uma boa para gente finalizar. Pera aí. Ah, para tu, Marcelo. Boa, é bom que vai finalizar contigo. Como é que é o horário de trabalho para gringa? Muita gente tem essa dúvida, né? Se vai ter um horário maluco ou não. E aí, como é que é a tua experiência? Depois eu falo da minha. Super tranquilo. Pelo menos onde eu tô e nos processos que eu fiz era flexível. A gente precisa fazer um overlap de horas. Até reuniões também são, comparados com o Brasil, são menos reuniões diárias. Então vai ter ali, até porque vai ter gente de toda a América Latina e, por exemplo, onde eu tô, tem gente também da Europa. Então se pega ali uma janela de 2 horas, 3 horas no dia para colocar as reuniões, que todo mundo vai tá online, mas eu faço meu horário aqui do Brasil, o horário comercial brasileiro mesmo, e os demais fazem o horário dele com um overlap de 5, 6 horas. Exatamente isso, galera. Overlap, para quem não está entendendo, vocês têm que estar lá juntos, o time tem que estar juntos, em média 4 horas, ou talvez um pouquinho mais, mas o resto do tempo tu faz o que tu quiser. Quem sofre mais são os europeus, tá? Geralmente os europeus sofrem mais. Eu trabalho com muito europeu no projeto que eu estou hoje, e a galera trabalha até 11 da noite muitas vezes, porque é o horário daqui. A empresa é aqui, Costa Leste americana, que para a gente do Brasil aqui é ótima, né? O nosso fuso horário é 1 ou 2 horas diferente, dependendo da época do ano. Os caras têm que se adaptar. A gente está aqui muito perto. Se for Costa Oeste, Califórnia, aí vai ter um overlap um pouco mais difícil. Mas ainda dá, sem muito problema. Agora, se for uma empresa, sei lá, da Polônia, meu irmão, vai ser difícil o overlap, tá? Você vai dormir um horário meio maluco mesmo. Mas é raro, a maior parte das empresas são americanas. Eu acho que é isso, galera. Eu vou encerrar por aqui, deixar o Marcel descansar. Marcel, obrigado demais, logicamente. Tamo junto. Quarta-feira, você já sabe, né? Tem mentoria. Quero você lá, apareça, dá o relato. Quem tiver aqui da mentoria, vi que tem muita galera aqui da mentoria. Então, pessoal, obrigado por comparecer, tá? Um prazer ter vocês aqui. Nos falamos quarta-feira. Vamos encerrando por aqui.